HTM, uma linha completa de aparelhos para sua clínica de estética, tecnologia e design com resultados surpreendentes. Sua clínica mais bonita, seus clientes ainda mais satisfeitos. HTM, pensando tecnologia, produzindo qualidade. O programa Estética na TV tem o patrocínio de Loja Estética. Macas portáteis, aparelhos de estética, cosméticos, lupas, carrinhos auxiliares, acessórios e muito mais você encontra aqui. Acesse www.lojaestetica.net ou visite-nos pessoalmente na Rua Doutor Olavo Egídio, 274, perto do metrô Santana, em São Paulo. Começa agora mais um programa Estética na TV. E você que está assistindo no YouTube, você não está atendendo ao meu pedido. Você não está comentando, hein? Tem mais de 1000 visualizações no vídeo e só 30 comentários. O que é isso? Vamos pelo menos metade do povo, vamos lá comentar os vídeos do YouTube. A gente precisa saber se vocês estão gostando ou não, ver a opinião de vocês. E tem cada programa vindo por aí. Hoje, então, tem um programa que é para você, esteticista, é para você, profissional da área de estética, mas é para sua cliente também, que a gente vai falar sobre nutrição para amenizar a celulite. O que a gente tem que comer? O que a gente pode comer? O que a gente não pode comer no dia a dia para evitar aquele mal que toda mulher tem. Mas também tem uma coisa que a mulherada aí em casa, ela tem uma preocupação muito grande, que é a depilação. E eu queria falar um pouquinho disso com vocês hoje também. Você já imaginou uma depilação sem tortura? Já imaginou uma depilação com redução de até 90% da dor? A Bela Brasil Depil traz essa inovação para você. Com a Bela Brasil Depil, a depilação pode sim ser suave e muito mais agradável. Alguns diferenciais da cera são a diminuição da dor, o alto rendimento é descartável, o produto é totalmente descartável com segurança para você e para sua cliente. É hidrossolúvel, você vai perguntar o que é hidrossolúvel? Sai com a água. Diga adeus ao óleo removedor, a cliente não sai da depilação toda melecada de óleo não. Aquecimento, traz facilidade e praticidade no aquecimento, pois a depiladora escolhe onde deseja aquecer a cera. Pode ser aquecida no micro-ondas em apenas alguns segundos, na panelinha, rapidamente, ou ainda no aquecedor de roll-on, aquele que você tem na sua clínica de estética, no seu salão de beleza. Olha a eficácia desse produto. Tanto em pelos grossos quanto finos, arranca o pelo pela raiz, sem quebrar o pelo. E além disso, olha só, é hidratante. A Bela Brasil Depil hidrata a pele da sua cliente, deixando-a macia e bem lisinha. O cacau, você sabe muito bem, né? Que o cacau é um poderoso hidratante para a pele. E você está esperando o que para comprar todos esses benefícios e vantagens da Bela Brasil Depil? Você vai acessar agora www.belabrasildepil.com.br e vai comprar lá a sua cera maravilhosa para você testar e aprovar, porque o produto é muito bom. E hoje, falando também sobre a nutrição, principalmente com foco para evitar a celulite, eu trouxe aqui a nutricionista Viviane Nuner, que está aqui ao meu lado. Olá, tudo bem? Tudo bem, como vai? Obrigado por aceitar o convite, estar aqui hoje com a gente. Obrigado você pelo convite, um prazer estar aqui com você. E a mulherada quer saber, a mulherada tá muito assim, com vontade de acabar com a celulite e saber o que tem que fazer, e a profissional quer saber o que ela pode falar para a cliente dela dentro da limitação que ela tem nesta área, e a gente vai bater esse papo hoje aqui, explicar tudinho para elas. Bacana, com certeza a nutrição pode ajudar muito. Aquele velho ditado que nós somos o que comemos é uma grande verdade, e tem vários alimentos que podem contribuir na prevenção e outros que prejudicar, fazendo o favorecimento da celulite. Então a gente pode atuar bastante sim. Que legal. E começando, como que a nutrição pode ajudar aí no combate à celulite? Tá. Então é importante entender um pouquinho das causas da celulite e de que forma que a nutrição pode intervir. Então a celulite eu acho que faz parte do mundo feminino, né? É uma queixa muito comum entre mulheres.
em torno de 90% das mulheres têm celulite em maior ou menor grau. Então isso é importante por quê? Porque o estrógeno, o hormônio feminino, tem total relação com o desenvolvimento da celulite. O estrógeno ele age sobre as células de gordura, aumentando sua formação, favorecendo a lipogênese e a hipertrofia dessas células. Ele também age sobre capilares, aumentando a sua permeabilidade, favorecendo o edema, que é muito comum da celulite, o edema. E além disso também a fibrose, porque ele age sobre as glicosaminoglicanas, que são as ligações que fazem a estrutura do colágeno, desarmonizando essas ligações. Então todo esse processo gera uma má nutrição das células, gera uma baixa hidratação, um edema, um aumento do processo inflamatório e um aumento de processo oxidativo. E existem vários alimentos que podem piorar ou amenizar o processo inflamatório e oxidativo. Existem alimentos que podem ter uma ação drenante de eliminar esse edema e eliminar esses exudatos da célula, melhorando o aspecto da celulite, e outros nutrientes que melhoram a formação do colágeno. Então a gente tem que atuar com esses nutrientes para poder melhorar a estrutura da derme. Certo. E quais alimentos são esses? Vamos falar dos alimentos que fazem bem para a pessoa e que ajudam, que são drenantes, assim como você falou. Então, quais são esses alimentos? Vamos começar pela parte boa, Vamos começar pela parte boa. Depois a gente acho. vai pela parte ruim. Então, primeiro começar com vários alimentos que são coadjuvantes no tratamento da celulite. Eu acho que existe um alimento que é o vedete do momento, até na cosmetologia é muito falado, que é a romã. A romã tem um princípio ativo, que é um fitoquímico, é o ácido elágico, que ele ajuda na formação da derme. Então ele melhora a estrutura da derme, melhorando aquela formação. Além disso, ele também diminui o processo inflamatório. Essa diminuição do processo inflamatório vai ajudar tanto na drenagem como também na formação da derme. Eu gosto bastante da romã. Mas a gente tem outros alimentos, o resveratrol, que é encontrado nas uvas, no vinho tinto, nas uvas roxas, no suco de uva. Então a gente pode estar consumindo, por exemplo, suco de uva misturado com ou um suco de romã. Ele também tem uma ação de melhorar, fortalecer os capilares, então ajudando nessa ação drenante. Ele também diminui o processo inflamatório e a diminuição de radicais livres. Então também ajudaria, com certeza, o resveratrol da uva a diminuir a celulite. Um alimento que tem uma capacidade bem bacana, que eu também gosto, como drenante, que é um alimento um pouco diferente, é o gengibre. Na verdade, não como drenante, ele é um detoxificante, ele ajuda a diminuir o processo inflamatório, ajuda a diminuir, a detoxificar, eliminar as toxinas. Ele tem uma ação bem bacana também para a perda da para o combate à celulite. E eu ouço falar muito do gengibre como elevar, como um produto que eleva o metabolismo. Isso, ele é termogênico. E ajuda? Sim, ele estimula, né? Quando a gente come gengibre, a gente sente aquela sensação de calor. A mesma sensação, por exemplo, da pimenta, que também é termogênico, que também tem uma ação bacana para os capilares, como uma ação drenante. O gengibre também. Então, ele ajuda assim, a aumentar a taxa de metabolismo basal. É lógico que ele sozinho não vai emagrecer, né? Mas ele pode ser um coadjuvante, não adianta sim. Comer uma feijoada com pimenta e com um pouquinho de gengibre. Não. Né? Eu gosto muito de colocar gengibre nos sucos. Então, por exemplo, um suco de romã com um pouquinho de uva e algumas outras berries, como, por exemplo, o mirtilo. O mirtilo é um alimento com poder antioxidante bem bacana e também com fortalecimento de vasos, melhorando essa drenagem bem interessante. Como que é o nome do alimento? Mirtilo. Nossa, nunca ouvi falar. Ele é conhecido como blueberry, né? Blueberry? Isso, porque ele Encontra onde isso? No Brasil dá pra encontra. A gente tem cultivo em Campos do Jordão, ele é de regiões mais geladas, né? Onde a gente tem maior cultivo aqui dentro do Brasil. A gente encontra em alguns supermercados, grandes lojas, ele congelado, ou mesmo ele in natura, em caixinhas, ou alguns sacolões, a gente consegue encontrar assim. Mirtilo? Mirtilo ou blueberry, é a mesma fruta. Blueberry é o nome dele em inglês. Legal. Então vamos... Mais alimentos. O que tem mais? Alimentos. Bom. Eu gosto muito da cavalinha. A cavalinha é uma erva que a gente pode utilizar ela ou em forma de suplemento, mas aí prescrito por uma nutricionista ou por um médico, ou mesmo em forma de chá, fazer a infusão da erva, né? A cavalinha é bacana porque ela ajuda bastante, ela é um diurético, então ela vai diminuir bastante o edema. E ela tem silício. Silício é um mineral importante para formar a estrutura do colágeno, porque ele participa da ligação das glicosaminoglicanas, que são ligações que dão estrutura ao colágeno, diminuindo aquela flacidez e aquele aspecto da celulite mesmo. Além disso, ele ajuda a manter a água ligada à derme, hidratando aquela célula.
além, como eu falei, é diurético. Inclusive, é muito utilizado em cosméticos a cavalinha. A cavalinha é muito Tem utilizada. vários cosméticos que tem cavalinha. Quem está assistindo, principalmente quem trabalha no mercado de estética, sabe que a cavalinha tem em diversas marcas, em diversos cremes. Ele é bem bacana. Por quê? Porque hoje em dia, se você for na área de cosmético, o mais comum é ele estar associando ao uso do creme ou da emulsão nutrientes. Né? Se esses nutrientes realmente atingirem a derme, eles vão estar fazendo esse efeito, né? Ou de drenante, ou de melhora da estrutura do colágeno, melhora do tratamento da celulite de uma maneira geral. Né? Então, realmente, a gente vai observar várias vitaminas, vários minerais, vários fitoquímicos e fitoterápicos associados aos produtos da área estética. E a cavalinha dá para encontrar a erva em lojas de casas naturais, né? Sim, o que eu geralmente recomendo, sempre comprar uma erva embalada com o selo do Ministério da Agricultura para a gente ter certeza do que está acontecendo, do que está levando. Comprar erva a granel, a gente não tem segurança do que está levando, né? E o ideal sempre é trabalhar com a erva e fazer infusão, porque sachês de ervas a gente também tem mistura, muitas vezes de partes da planta que não são as utilizadas para fazer infusão. Então, por exemplo, a cavalinha a gente usa a própria erva, a folha, né? E às vezes vem misturado caule e outras partes, dependendo da erva, que não é bacana para o tratamento. E por falar em chá, tem o famoso, né, chá verde, que tem, inclusive tem cosmético também. Então, o chá verde ajuda a reduzir a celulite? Sim, primeiro o chá verde é usado bastante na área de cosmética também para redução de medidas, né? Porque ele tem cafeína e a cafeína também é um outro estimulante de metabolismo, né? Ela acelera o metabolismo, ela causa termogênese. Mas o chá verde, ele é um drenante, então ele também é um diurético, ele também ajuda a eliminar as toxinas, além de ajudar a detoxificação, de agir lá no fígado, transformando essas substâncias para serem eliminadas na urina. Então o chá verde sim é um coadjuvante. Legal. Agora o chá verde, as pessoas ficam, até eu fico em dúvida, como que toma o chá verde? Porque tem aquele chá verde que você compra no mercado, eu esqueci até a Feel Good, né? Feel Good. E outras marcas, fazendo já um merchan para os caras aqui. Vale a pena tomar aquele chá ou tem muito conservante? Tem que ser a planta mesmo, em infusão? Tá. O que você indica? Primeiro assim, se você for pegar um chá industrializado, de caixinha, como da marca que você disse, ou outra marca, e pegar um chá, uma infusão da erva, o sabor é totalmente diferente. Então, para mascarar esse sabor, com certeza é acrescentado aditivos químicos, adoçante, o açúcar e alguns outros aditivos químicos. E a quantidade de erva que tem é muito pequena, então a quantidade do fitoquímico, do princípio ativo que vai ter o benefício para a saúde é muito pequena. Então, sempre quando a gente vai falar num chá com propriedade terapêutica, a melhor maneira de ingerir realmente é tomando o chá e fazendo a infusão da erva, tá? Você me fez lembrar agora, realmente o chá verde é ruim demais. Amargo. Não é ruim, ele é amargo. Mas Nossa. conforme a gente vai melhorando o paladar, a gente vai tendo mais tolerância aos sabores amargos também. E também o grau da celulite, né? Conforme o grau da celulite, vai melhorando, você vai falando, nossa, esse chá verde ficou uma delícia. Pensa que é Coca-Cola, Com certeza. Né? Toma aquele chá. Com certeza. O chá verde é contraindicado para quem tem hipertensão arterial, porque a cafeína de uma maneira geral pode aumentar a pressão arterial. Para quem sofre com muita ansiedade, alguns desequilíbrios, por exemplo, de irritabilidade, de ansiedade, que tudo que hiperestimula o sistema nervoso central pode intensificar esses processos. Então não é para todo mundo. Para quem tem insônia também, porque já que deixa mais ativo e mais alerta, a gente também não é indicado. Teoricamente, a gente teria uma metabolização desse chá em torno de 3 a 4 horas, no máximo 6 horas, mas cada organismo é um organismo. Tem pessoas que tomam um chá verde de manhã e à noite não estão conseguindo dormir porque não metabolizam a cafeína com tanta facilidade. Outras pessoas podem tomar e depois de 2 horas não está tendo efeito nenhum. Então, a gente tem que ter cautela com quem receitar, com quem prescrever. Tá, uma pergunta rápida e direta. Vamos lá. O açúcar é um vilão da celulite? É um vilão da celulite, com certeza. Não só o açúcar, mas todos os carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico, que são as farinhas brancas. O açúcar, o pão branco, como o pão francês, o pão de forma convencional, uma bisnaguinha, bebidas adoçadas. Eu digo que muitas vezes a gente não come açúcar diretamente, mas a gente ingere bebidas adoçadas e consome açúcar indiretamente e nem percebe, né?
o arroz branco, as massas refinadas, todos esses alimentos viram açúcar muito rápido no organismo. Essa entrada de açúcar muito rápida no organismo favorece um processo que a gente chama de glicação do colágeno. Esse carboidrato se reage com o colágeno, fazendo uma reação que chama glicação, e aí você desestrutura o colágeno, favorecendo o aparecimento da celulite. Eu sempre que vou em eventos de estética, eu sempre ouço falar muito dessa tal de glicação do colágeno. É isso mesmo. E explica um pouquinho mais pra gente aí. O que é a glicação do colágeno? É uma reação que acontece do carboidrato com a estrutura das glicosaminoglicanas. Ele faz uma reação química que chama glicação. Se liga no colágeno e desestrutura a formação do colágeno. Deforma? Deforma. É como se a gente pensasse, por exemplo, o colágeno é um novelo de lã e tá de forma estruturada aquele novelo. Se eu brincar com o gatinho da sua casa, brincar com um novelo de lã, o novelo de lã vai ficar totalmente bagunçado. E é exatamente isso, o colágeno fica bagunçado, desestruturado. Então aparece aquele aspecto de celulite. Então, os buraquinhos. O açúcar é um vilão, temos que diminuir o açúcar. Mas muita gente diminui o açúcar e depois na outra parte eu vou falar outra coisa que a pessoa troca e que já ouvi falar que é errado. Pelo adoçante, vale a pena? Compensa trocar o açúcar pelo adoçante? Tá. Então, assim, é uma controvérsia entre o consumo do adoçante. Existem cada vez mais estudos demonstrando não segurança aos adoçantes, né? Então, cada vez eles entram com adoçantes novos, falando, esse aqui é seguro, esse aqui é melhor, mas passa um tempo, vão surgindo novas pesquisas. Então, assim, uma das coisas que, com certeza, é recente que se apareceu é que todos os adoçantes, só pelo paladar doce, como a gente ativa as nossas papilas gustativas, estimula no nosso cérebro maior captação no intestino pelo carboidrato. Então, por mais que ele não tenha o valor calórico, o resto do carboidrato que vem da alimentação vai ser muito mais absorvido porque ele vai ser estimulado. E existem vários adoçantes que a gente tem desenvolvimento de doenças cerebrais, como Parkinson, Alzheimer, outros que têm relação com câncer. Então, a gente não tem muita segurança. É uma substância química que, além disso, tem que ser eliminada pelo nosso organismo, sofrendo processos de detoxificação. Mas tem uma notícia que é bacana, né? Primeiro que a gente pode utilizar alimentos doces, né? Então, primeiro que quanto menos a gente consome açúcar, mais a gente sensibiliza as papilas gustativas a terem menor necessidade do açúcar. E nosso organismo também metabolicamente começa a diminuir ou equilibrar alguns hormônios que favorecem que você tenha menos necessidade do açúcar. E a gente tem alguns alimentos também que tem uma ação hipoglicemiante. Então, quando você, de repente, exagerou um pouquinho mais aquele carboidrato ou comer um volume maior, a gente pode usar coadjuvante alguns alimentos que têm um poder hipoglicemiante. Eu gosto muito da batata Yacon, não sei se você já ouviu falar. Nossa, tá falando cada alimento hoje aqui que, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar na minha vida. Batata Yacon? Yacon. Ela é conhecida como batata japonesa também. Você encontra em alguns mercados, é com grande facilidade que você encontra em mercados. Geralmente ela não tá granel, ela tá em bandejinha, embalada com filme plástico, junto lá com os legumes. Ou em feiras. Ela tem uma aparência, por exemplo, de uma batata doce. Ela não é toda redondinha, toda certinha, mas a casca branquinha, igual a batata inglesa. Mas ela tem um sabor bem neutro, como se fosse um melão, sabe? Que tem vezes que tá super docinho, delicioso, tem vezes que tá sonso. Então eu falo que a batata Yacon é mais ou menos assim, tem essa variação. E ela é bem rica em água também. Ela é hipoglicemiante, ela diminui essa glicemia, então ela favorece realmente com que diminua a glicação do colágeno. Tem um efeito positivo para diminuir a glicação do colágeno. E a gente pode comer ela crua, por exemplo, ou ela ralada na salada, picada na salada, como uma sobremesa, como se fosse uma fruta, ou cozida, por exemplo, junto com legumes. Olha, eu tô preocupado com a mulherada que tá em casa. Então eu tô em nome delas fazendo essas perguntas para você. E pra mim também, que eu adoro doce, eu adoro, né? Sou um chocolatra, né? Adoro. Qual a dica que você dá? Por exemplo, o açúcar causa glicação, o adoçante tem estudos que faz mal à saúde. O açúcar mascavo, você já me disse que também é mais nutritivo, mas também causa... Ele é mais nutritivo, ele é mais interessante se comparado com o açúcar refinado. E esses nutrientes que eles têm vão regularizar muito mais o metabolismo, mas ele tem um índice glicêmico alto. Então ele vai entrar no sangue de maneira rápida, tanto quanto, por exemplo, o açúcar refinado, podendo favorecer a glicação do colágeno da mesma forma. Aí eu pergunto pra você, a pergunta
qual dica que você dá para quem está nos assistindo para que ela possa ter, né, os seus anseios de comer um doce sem ter celulite? Qual dica que você dá? Qual substituto pode ser utilizado na alimentação que não tem açúcar, mas que mate essa saciedade por doce? Tá. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que foi aquilo que eu falei, quanto menos doce se come, menor é a vontade de comer doce, porque a gente tem a sensibilização das papilas gustativas. A fruta é uma melhor opção, é um alimento doce e que dá pra gente, por exemplo, combinar essa fruta em formas de preparações de receitas de doce. Eu posso até dar algumas dicas aqui que eu costumo dar para meus pacientes, que eu gosto bastante, como substituto dos doces, né? E que a gente vai ter essa saciedade, essa diminuição da vontade de comer o açúcar. Tirando isso, sempre a gente pode, se for optar por um doce com menor teor de açúcar. Você falou pra mim que adora chocolate. Eu acho que o chocolate com maior teor de cacau, com 70% de cacau, por exemplo, é um chocolate que até faz bem para a saúde e pode, inclusive, auxiliar no tratamento da celulite. Por quê? Porque o cacau também participa dessa parte da vascularização, né, o fortalecimento dos vasos sanguíneos, ele também é antioxidante, então também melhoraria o aspecto da celulite. A concentração de açúcar desse chocolate é bem menor, então a gente teria um efeito muito menor. E sempre que a gente combinar um açúcar com uma proteína de boa qualidade ou uma gordura de boa qualidade, eu vou dar alguns exemplos, a gente tem um efeito menor daquele açúcar, porque ele entra no sangue de maneira mais lenta. Então, por exemplo, comer um chocolate meio amargo com uma castanha de caju, comer, por exemplo, um doce de abóbora junto com coco, que é uma gordura de boa qualidade, a gente não está falando em valor calórico. O abacate, por exemplo, a gente está falando realmente em entrada de açúcar para o sangue de forma mais lenta. O abacate, inclusive, é excelente para tratar a celulite. Ele tem beta-cistosterol, que é um antioxidante, e ele também é hipoglicemiante. Então, uma das receitas que eu dou até para meus pacientes é o abacate. Então, utilizar de 2 a 3 colheres de abacate nacional ou meio abacate avocado, que tem maior quantidade dessa substância, que é o beta-cistosterol que eu falei, junto com cacau em pó, mais ou menos uma colherzinha de chá, e uma colher de sopa de uma geleia. Existem algumas marcas de geleia em mercados que não tem nem açúcar e nem adoçante, é apenas fruta, e elas são bem adocicadas. Você pode bater tudo isso no mixer, colocar em tigelinhas e fica parecendo um mousse. É bem saboroso. Essa geleia eu também uso para misturar, por exemplo, um iogurte desnatado, para saborizar o iogurte. Eu não vou estar comendo um iogurte da versão sem açúcar, que tem um monte de aditivos químicos, que eles são saborizados, e não vou estar consumindo um iogurte desnatado com adoçante, que também não é uma boa opção. Se eu conseguir comer um iogurte desnatado sem nada para adoçar e sentir satisfeita com o meu doce, ok, mas geralmente ele é mais azedo. Então a mistura, por exemplo, com essa geleia, a gente consegue parecer um frappé e ter uma ação bem mais saborosa de matar essa vontade de comer doce. Olha, e a última pergunta desse bloco: o mel pode ser um bom substituto do açúcar? Sim, mas em pequena quantidade, tá? O mel, ele tem muita frutose, que é o açúcar dele, né? Que é o mesmo açúcar da fruta. A frutose sempre entra muito mais devagar no sangue se comparado com o açúcar, mas ela também entra rapidamente no sangue, também tem um índice glicêmico alto. Então usar pequena quantidade de mel para adoçar algumas coisas eu acho que seria bacana, mas usar grande quantidade de mel também vai... Não pode ser um pote de mel. Não pode ser um pote de mel. É que vai prejudicar do mesmo jeito. Vai prejudicar do mesmo jeito. Vai glicar o colágeno da mesma forma. Vai glicar da mesma forma, porque a frutose entra mais devagar do que realmente a sacarose, o açúcar, mas também entra rapidamente. Mas se eu combinar, por exemplo, que eu falei, o mel com o iogurte, que é uma proteína de boa qualidade, eu já diminuo o índice glicêmico dele. O mel, por exemplo, com abacate, eu já diminuo o índice glicêmico dele. O mel com uma casquinha do Pará, ou uma semente de gergelim, ou uma linhaça, ou uma chia, eu também já diminuo o índice glicêmico dele. Então, as combinações também ajudam bastante a diminuir o índice glicêmico e favorecer que não ocorra a glicação. Na sua consulta você dá todas essas dicas. Com certeza. Então no final do programa a gente vai dar o seu telefone, o pessoal vai lá se consultar e pegar essas dicas todas com você. Sem problema. Ou fazer até uma parceria, um esteticista pode fazer uma parceria com você. Lógico, com certeza. Né? Indicar cliente para você indicar cliente para ela. É muito bacana, porque eu acho que o tratamento de uma equipe multidisciplinar é muito mais interessante do que só um tratamento isolado. Então se a gente combinar a estética junto com a nutrição, junto com uma atividade física, a gente vai ter um resultado muito melhor do que só esses pontos separados. Inclusive você tem parceria com uma grande esteticista. Sim. Que inclusive está num programa de TV aí
alta audiência, né? Isso mesmo. É a doutora Sheila Mustafa, né? Que você é parceira dela. Sim. Então, legal. Vamos pro intervalo daqui a pouco. A gente volta falando mais sobre isso, mas antes eu queria dar mais um recadinho, tá? Claro. Porque tem um aparelho maravilhoso, vou contar aqui pra você, de laser terapia, que esteticista pode utilizar, sabia? Que bacana. Olha só, é o Fluence, é uma grande novidade em fototerapia. Através da inovadora tecnologia de LEDs e laser, os aplicadores do Fluence possibilitam terapias individuais ou combinadas, que proporcionará resultados incríveis aos tratamentos que você faz na sua clínica de estética. E o melhor é que você escolhe quais aplicadores deseja comprar, já que eles são vendidos separadamente, conforme a sua necessidade. Nada de ficar comprando um monte de coisa que você não vai precisar utilizar no dia a dia. E você sabia que o laser Fluence pode ser utilizado por esteticistas? O meu amigo Rogério Rosseto, ele é esteticista, daqueles do bom mesmo. Cara, ele comprou o laser Fluence lá na loja estética e está adorando os resultados. E o Fluence possui outras finalidades terapêuticas que não são da área da estética. Também pode ser utilizado na fisioterapia, tratamentos capilares, olha só que legal, acupuntura. O Fluence tem tecnologia de laser e LEDs em um só produto que você encontra lá na loja estética com treinamento especializado. Para maiores informações, você vai ligar no 11 2959 2775 ou vai acessar www.lojaestetica.net e a loja estética vocês já conhecem. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente volta com mais nutrição voltada à eliminação da celulite. Até já! Olha, o seu pedido foi atendido, porque em fevereiro, esse mês que nós estamos agora, teve o curso de vendas na área da estética. E vocês pediram uma nova data e nós atendemos. Pediram que fosse no domingo, nós atendemos. Mas fizemos ainda mais. Em abril teremos o curso de marketing e vendas na área da estética. Depois do curso do dia 10 de fevereiro, resolvemos inovar de verdade. Agora o curso ganhou mais um dia, ganhou mais conteúdo e ficou ainda melhor. Serão 2 dias de conhecimento, um com a Patrícia Dias falando sobre vendas e no outro comigo falando sobre marketing. Tudo isso com foco no mercado de estética. Então não perca tempo, faça logo sua inscrição que elas vão acabar rapidinho no site cristianodosantos.com.br/marketing e por apenas R$ 350 parcelado em 6 vezes, olha que moleza. Que beleza. Em 6 vezes, um preço especial, porque nas próximas turmas esse valor vai subir. Não vai ser esse valor não, então aproveita que está muito barato, principalmente se você ver o benefício que terá na sua carreira profissional. E se aplicar corretamente aquilo que foi ensinado então, você vai decolar na sua carreira aí de esteticista, profissional da área da estética. Esse curso é realizado na loja estética, que fica em Santana. Você conhece Santana, né? Conheço. Conhece bem, né? Lá no bairro de Santana, bem pertinho do metrô. Mais informações, vai ligar 11 3360-0059. Não perca tempo e faça o curso de marketing e vendas na área da estética. Marketing é importante, não é? Com certeza. E saber vender o serviço também. É fundamental, né? Eu acho que para qualquer profissão, qualquer profissional liberal, acho que é fundamental a gente saber se promover de maneira correta no marketing. Acho que é fundamental. Sendo um bom profissional, um profissional qualificado. Com certeza. Né? Vamos começar a vender o peixe. O que não pode é o profissional que não é profissional querer. E às vezes o melhor em marketing são esses. Eles são tão bons em marketing que às vezes eles ocupam espaço onde não deveria. Até né? engana, né, as pessoas? Até engana. Tem quanta gente dando receita aí de estética, de nutrição, sem ser profissional da área. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Na nutrição você também vê isso? Muito. Na estética não existe. Ah, imagino que não. Na estética, não vejo não. Eu imagino que não. Mas tem muita gente aí. Por isso que eu acho que qualquer
pessoa, né, que vai procurar um atendimento na área de estética, na área de nutrição, na área médica, tem que se preocupar com que profissional que é esse, realmente ir atrás realmente do currículo dele, da formação, ver se realmente tem uma formação acadêmica, porque muitas vezes a gente acaba não tendo um profissional que seja legal para fazer esse tipo de atuação e a gente pode ter sérios problemas. Com certeza. Olha só, vamos falar sobre celulite, voltar ao nosso assunto central. E eu quero começar o bloco falando do grande vilão da celulite, que todo mundo fala. Não é o açúcar. Não é o açúcar. O açúcar é um dos vilões, mas o grande vilão que eu vejo por aí é o refrigerante. Tá. É verdade? Tá. Em primeiro lugar, assim, existem algumas coisas. O refrigerante sim prejudica a celulite, mas existem algumas coisas que dizem e que não é verdade, né? Então, o que a gente ouve muitas vezes falar é que o refrigerante favorece a celulite por causa do gás, assim como a água com gás. Isso não é verdade, né? Mentira? Mentira. Mito? Mito. A gente mito. não absorve gás, né? Então, o gás realmente vai aumentar a produção de gases no aparelho gastrointestinal. Mas a gente não vai ter gás no tecido da derme, por exemplo, favorecendo a celulite. Não, isso não existe. Mas o refrigerante, ele tem o açúcar, né? Se não for na versão em excesso, em grande quantidade, é uma das bebidas, umas bebidas que tem maior quantidade de açúcar embutido, foi aquelas bebidas adoçadas que eu falei que geralmente a gente não consegue perceber o que está consumindo de açúcar, não só o refrigerante, mas sucos artificiais, também tem grande quantidade, chás gelados, que geralmente tem todo aquele marketing por trás dos benefícios, mas foi aquilo que eu falei, o chá quase não tem, o chá gelado industrializado tem praticamente nada, é uma quantidade mínima da erva, tem muito edulcorante, produto químico, e a mesma coisa o refrigerante. E mesmo o refrigerante sem açúcar, a versão zero, diet, light, não sei mais o que eles vão inventar aí como marketing, porque eles são muito bons em marketing, né? Eu acho que a principal indústria de refrigerante é a indústria que é uma das melhores em marketing, na minha opinião, com apelo emocional muito grande. Mas mesmo os refrigerantes sem açúcar, eles têm grande quantidade de carga tóxica, de carga química. E essa química piora a nossa drenagem, piora realmente, favorece o edema, porque a gente tem que eliminar realmente, fazer a detoxificação e a gente não acaba favorecendo o edema por conta dos químicos do refrigerante. Mas nada a ver com gás. Tá, você chegou num ponto agora, que não era de agora, mas vou aproveitar o gancho. E a desintoxicação do organismo para a eliminação da celulite? É importante? Tá. Eu digo que a gente tem que primeiro tomar cuidado com um pouco de dieta da moda, né? E de alimentos da moda. É uma coisa que eu me preocupo muito para informar os meus pacientes, o público, em realmente o que é válido ou não. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a detoxificação é uma dieta de moda. Tem vários benefícios, eu vou falar sobre eles, mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, não é tudo que prega, tá? E, primeiro, tem muita gente falando que está fazendo dieta de detoxificação e não está fazendo dieta de detoxificação, né? Então, a dieta de detoxificação é realmente evitar esses produtos químicos e aumentar as substâncias que vão estar transformando essas substâncias no fígado para serem eliminadas e também favorecer alimentos que drenam essas substâncias, né? Então, se a gente for pensar em drenagem, em diminuição de edema, em eliminação dessas substâncias, em diminuição, por exemplo, de substâncias que são tóxicas, que vão aumentar o processo inflamatório, com certeza uma dieta de detoxificação ajudaria no processo de celulite. Mas aí a gente teria que realmente, muito mais do que uma dieta de detoxificação, é depois incluir esses alimentos detoxificantes na nossa dieta alimentar, como fazendo parte do nosso dia a dia e diminuindo esses produtos químicos ou essa exposição tóxica no nosso dia a dia. Porque senão não adianta nada eu fazer uma dieta de detoxificação de uma semana, 15 dias, um mês, eu não sei quanto tempo, dependendo do tipo de dieta preconiza, mas o máximo ideal são 15 dias e depois voltar a ter o mesmo hábito alimentar que tinha anteriormente, porque a celulite vai voltar. Intoxicar tudo de novo. E intoxicar tudo de novo. E além disso, a gente tem que também nutrir a derme, né? Formar o colágeno. Então, a detoxificação é importante, mas a gente tem que, junto, consumir alimentos que vão nutrir a derme. É que a alimentação detoxificante é rica, geralmente, em frutas, em legumes que têm essas ações. Mas a gente pode otimizar os alimentos que são mais nutritivos da derme, como eu falei, como a romã, o blueberry, ou qualquer outra berry, como a cereja, o morango de preferência orgânica, porque ele tem muito agrotóxico, a framboesa, a amora.
né, a uva. Então a gente pode fazer, por exemplo, um suco de frutas vermelhas, combinar, por exemplo, com linhaça, que é bem antioxidante, que tem um papel bem bacana. E todos esses alimentos também estão detoxificantes. A linhaça de que forma? Porque às vezes as pessoas falam a linhaça, mas a linhaça é moída, ela é em grão. A gente fica na dúvida. Então, a gente não digere o grão da linhaça. Se eu consumir o grão da linhaça, eu vou ter realmente o efeito de fibra da linhaça. Mas para a gente ter um efeito antioxidante, por exemplo, a gente tem substâncias como lignanas, a gente tem o ômega 3, que é anti-inflamatório na linhaça, a gente tem que consumir ela, quebrar esse grão, expor o grão. E na mastigação a gente não consegue mastigar os grãos e expor, então aí é melhor na forma triturada, na forma de farinha. Mas compra o pó já pronto ou você em casa bate no liquidificador? Você pode comprar o pó ou realmente bater no liquidificador. Então, antigamente se acreditava que se batesse no liquidificador, porque a gordura dela e a ômega 3 ficasse exposta, ela poderia se oxidar. Mas foi feitas várias pesquisas que demonstraram que ela não se oxida. Então, você pode comprar já o grão triturado. E é a mesma coisa fala para chia? A chia a gente digere. Digere? Né? Por mais que a gente não mastigue o grãozinho, a chia a gente digere, diferente do grão da linhaça. Então a chia a gente não precisa usar na forma de farinha, a gente pode utilizar o próprio grãozinho da chia. Tá. Olha só, a Daniela tá perguntando, tá mandando uma perguntinha para você, manda um beijo para ela. Um beijo, Daniela. Então, ela tá perguntando assim, se pode substituir o açúcar pelo agave. Que é, nossa, cada nome hoje que eu tô aprendendo, vivendo e aprendendo, hein? Agave. Eu ouvi falar no stevia, agave eu nunca tinha ouvido falar. Que é um adoçante natural. Eu posso reduzir esses efeitos causados pelo açúcar se ela substituir? Eu gosto bastante do agave. O agave é um cacto em que a gente faz um xarope, ele parece muito um aspecto de um mel, é vendido em lojas de produto natural. E ele tem um poder de doçura, mas ele tem uma liberação de açúcar para o sangue, ele tem um índice glicêmico mais baixo. Então ele é muito mais benéfico realmente para evitar a glicação do colágeno. Eu gosto bastante do agave. Eu falo que a única coisa chata do agave é que o custo dele ainda é muito alto. Mas eu acredito que quanto mais a gente consumir, quando o alimento mais é consumido, o custo também diminui. Mas o agave não é um adoçante. Não, ele é como se fosse um açúcar. É uma planta. É uma planta. É uma planta que ela... você extrai o seu xarope. Nossa, hoje eu acho que eu vou procurar o isso aí. O agave a gente praticamente tem poucas pesquisas, não tem muitas pesquisas dizendo de malefícios dele. Então ele é realmente um tipo de açúcar que não é um adoçante, natural e que tem tido bons resultados. Então a Daniela pode... Pode, Daniela, pode usar o agave. E o stevia? Ele é um adoçante também, né? Químico? Não, ele é natural. É uma planta, uma erva, em que você extrai algumas substâncias, você refina essa erva como se fosse refinar igual o açúcar para formar um adoçante que é o stevia. Ele tem um poder de doçura muito maior, é por isso que ele é considerado um adoçante natural. A gente tem outros adoçantes de plantas também, além da stevia, mas não facilmente comercializado. Às vezes é comercializado em farmácias de manipulação, hoje em dia já tem alguns chegando ao mercado. Ele é natural, então ele tem menos contraindicação, mas existem algumas pesquisas realmente que indicam alguns malefícios do stevia. E além disso, ele não tem caloria, então ele é considerado um adoçante. Diferente do agave, ele vai estimular, por exemplo, o stevia as papilas gustativas, a absorver mais carboidrato no intestino. E o agave, por exemplo, ele vai estimular as papilas gustativas a absorver mais carboidrato, mas essa entrada de carboidrato vai ser lenta, que é o que a gente mais quer. Tá. Conhece Suzano? Cidade de Suzano? Conheço. Conhece, né? A cidade da minha amiga Natália. A Adriana, lá de Suzano, um beijo, Adriana, para você. Obrigado pela participação. Ela está perguntando se os sucos vendidos em caixinhas prejudicam igual ao refrigerante. Tá. A gente tem sucos vendidos em caixinhas 100% sem produto químico, que dá para contar nos dedos, talvez de uma, no máximo 2 mãos. Dá para confiar? Dá, sim. Por quê? Porque a gente tem a própria processo da embalagem Tetra Pak, é embalado a vácuo, então preserva muito mais, evita a contaminação, então dá para confiar, mais ou menos igual o leite ou Dá para falar algum suco, alguma marca que seja 100% natural? Agora? Então, a gente não pode ficar falando nome de marca, né? Não, mas agora é pro lado bom, pode falar. Eu sei. Aí só não pode falar quando é ruim. Tá. Eu gosto bastante, por exemplo, do suco da Yakult de maçã, só que a gente só tem o suco de maçã.
Ele é feito só de maçã, ele não é adoçado, então ele não tem açúcar, ele não tem adoçante, ele não tem conservante. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante daqueles smoothies, que são aqueles sucos mais grossinhos. A gente tem da Jasmine com 2 versões de sabores. Que também não tem açúcar, não tem adoçante. Hoje em dia já tem umas outras marcas no mercado entrando, se não me engano é Pomar, que tem umas versões dele. A gente tem o da Queensberry também, que vende em garrafinha, que também é só, inclusive a gente tem de frutas vermelhas e de frutas silvestres, que também não tem nada de produto químico e eles não têm nem açúcar nem adoçante. Porque todos os outros, eles vão ter ou açúcar, adoçante, e tem uns que tem grande quantidade de produto químico. Então, um pouquinho da fruta e maior quantidade de produto químico. Esse prejudica igual o refrigerante. Não posso falar que é igual, porque a química do refrigerante, a quantidade de aditivos é maior do que do suco de caixinha, mas prejudica também bastante. Uma dica que eu dou é ler rótulo. A gente tem que aprender a ler e a entender o rótulo, né? Porque muitas vezes as pessoas não lêem porque elas não entendem. Então, em primeiro lugar, quando a gente olha os ingredientes, é muito mais importante do que olhar a caixinha e ver todo o marketing que tem, que diz que tem isso, que é aquilo. Isso é um chamariz, é um marketing. O que ele tem que estar dizendo ali tem que ser verdade. Mas o que ele não quer contar, ele não põe ali no rótulo. Mas os ingredientes ele tem que nos dizer. Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no alimento. O segundo ingrediente é que vem em segundo lugar e assim sucessivamente. Então, sempre os ingredientes vêm decrescentemente. Então, o maior para a menor quantidade. Então, sempre quando você quer ver se um alimento é integral mesmo, ou se tem aditivo químico, o que tem ali, leia. Então, sempre quando for integral, uma das primeiras ingredientes tem que ser a farinha integral, né? Porque às vezes tem a farinha branca, mas é adicionado um monte de fibra, por exemplo. É a mesma coisa o suco. Leia, veja se tem açúcar, se tem adoçante. Se tiver um monte de nome estranho lá no finalzinho, são aditivos químicos, que você pode não necessariamente saber o que é, mas com certeza vai fazer mal para a sua saúde e piorar a celulite. Olha só, que coisa, não? Agora a pergunta final, definitiva, que é mais um vilão, pelo menos na minha opinião, pelo que eu ouço falar por aí, a tal da batata frita. Dizem que o negócio é terrível para gordura, para celulite, que acumula gordura abdominal. É verdade isso? Então, qual o grande problema da batata frita, né? Em primeiro lugar, a gente tem um alimento, que é a batata. Então, se a gente for falar da batata, a batata, dentro dos tubérculos, ela faz parte da raiz, que são os tubérculos, que é a batata doce, inhame, o cará, a mandioca e a mandioquinha. Ela é o único alimento que tem um índice glicêmico alto. Eu comparo sempre a batata igual ao arroz branco, então ela entra no sangue de maneira mais rápida, então favorece a glicação, tá? Aí a gente tem a imersão, a fritura. Quando a gente imerge um alimento na fritura e a alta temperatura, esse óleo fica extremamente saturado. E esse óleo saturado e fica em grande quantidade, porque a gente absorve, já que a gente mergulha a batata frita no óleo, a gente aumenta o processo inflamatório, que, como eu disse, é uma das outras causas da celulite. A celulite, como o próprio nome diz, termina em ite. Tudo que termina em ite, celulite, rinite, qualquer patologia que termine em ite, a gente tem um processo inflamatório instalado. Então, realmente, o aumento dessa gordura saturada vai aumentar o processo inflamatório e vai prejudicar. Então, o açúcar, as frituras de uma maneira geral, as gorduras saturadas, por exemplo, de carne, de embutidos, de frios gordos, de biscoito recheado, que eu acho que é uma das piores gorduras, porque tem gordura trans ainda muitas vezes junto, vão aumentar o processo inflamatório e vão piorar a celulite, sim. Falar negócio de biscoito recheado, vou te contar uma coisa, depois você não vai acreditar, em off. Tá. Então quer dizer que a batata faz mal. Sim. Mas falando em batata, continuando falando em batata, você falou do índice glicêmico, o açúcar vai para o sangue rapidamente. Eu ouvi falar que a batata doce tem um baixo índice glicêmico. É verdade isso? Sim. Todos os outros tubérculos, todas as outras raízes, tirando a batata, não são vilões, são mocinhos. Então a batata doce, o inhame, o cará, a mandioca e a mandioquinha. A batata doce tem um índice glicêmico bem baixo, ela é bem bacana. Eu falo que pra gente decorar, ela parece com arroz integral. Então ela pode ser uma boa opção. Mas não frita da mesma maneira, senão a gente vai ter a opção da... Cozidinha. Pode ser cozida, dá pra fazer, por exemplo, chips, ela, por exemplo, no forno, fica bem parecida com a batata frita. Como a mandioquinha, eu gosto muito também da mandioquinha e da mandioca, que são opções bacanas também para se usar. Ah, legal. Muito bom, gostei, né? Que bom. Muitas dicas legais. Eu queria que você deixasse agora seus contatos, porque as pessoas vão querer agora saber onde você atende, se você atende por Skype, por videoconferência. Não. Que tem gente que assiste o programa lá do outro lado do mundo, no Japão, na Inglaterra, em Angola, em Portugal. Então, onde você atende, qual o seu telefone? Tá.
Eu vou deixar meu site, que no meu site você vai ter informação sobre os locais de atendimento, meus contatos, que é www.equipenutrir.com.br. Você também pode me mandar um e-mail para viviane@equipenutrir.com.br. Atendimento só pessoal, né? Principalmente o primeiro contato. É ilegal atender via Skype, né? Então, o nosso conselho realmente caça nutricionista que atende via Skype ou pelo menos devia caçar. Pelo menos o primeiro contato a gente precisa ter pessoalmente, para a gente saber observar, até porque na prática clínica, uma das coisas que na área de estética talvez os profissionais fazem mais e na área de saúde de uma maneira geral, todos deveriam saber fazer é olhar o paciente, né? E quando eu falo olhar, é perceber, olhar fisicamente, a gente descobre várias deficiências nutricionais olhando o paciente e via Skype a gente não consegue. Só olhar, você sabe... Só olhar, a gente olha a unha, a gente olha a pele, a gente olha cabelo, igual o esteticista avalia lá como tá a celulite, qual grau tá, a gente também avalia. A gente, algumas manchas, por exemplo, na região de nuca, na região axilar, indica uma resistência à insulina, essa resistência à insulina pode favorecer a glicação de colágeno, então a gente tem que trabalhar com alimentos hipoglicemiantes, controle do índice glicêmico, então a gente tem que olhar o paciente. Olha só, que legal. Não sabia dessa não. Só de olhar já dá pra ter uma noção. Dá pra ter. Mas muito obrigado, muito grato pela sua vinda. Foi muito esclarecedora. Bacana, muito obrigada. E gostaria de que viesse mais vezes falar sobre outros assuntos dentro da nutrição. Está convidada já previamente. Muito obrigada. E o programa Estética na TV agradece e ficamos por aqui. Na semana que vem não tem programa, mas na outra semana tem um programa especial de uma mulher belíssima que vai contar os segredos da beleza. Solange Frazão estará aqui no programa Estética na TV. Não perca, dia 10 de março, com Solange Frazão contando os segredos da beleza. Que mulher bonita, hein? Eu vou assistir, com certeza. Ela é maravilhosa, eu gosto muito. Que bom. Então, até dia 10 de março, bom carnaval. Pulem com moderação, bebida, refrigerante com moderação, álcool com moderação. Álcool também causa celulite. Álcool também causa celulite. E até dia 10 de março com o programa Estética na TV. O programa Estética na TV tem o patrocínio de Loja Estética, macas portáteis, aparelhos de estética, cosméticos, lupas, carrinhos auxiliares, acessórios e muito mais você encontra aqui. Acesse www.lojaestetica.net ou visite-nos pessoalmente na Rua Doutor Olavo Egídio, 274, perto do metrô Santana, em São Paulo. HTM, uma linha completa de aparelhos para sua clínica de estética, tecnologia e design com resultados surpreendentes. Sua clínica mais bonita, seus clientes ainda mais satisfeitos. HTM, pensando tecnologia, produzindo qualidade.